Olá, hoje nós vamos ter um bate-papo sobre acupuntura. Isso mesmo, aquelas agulhinhas. O que você não sabe sobre acupuntura é a aplicação ampla que essa técnica milenar tem em várias doenças e patologias. Ela pode trazer muito alívio, prevenção e ajudar você a vencer várias doenças. Para isso nós trouxemos a acupunturista Fátima Alecrim, do Centro de Acupuntura, Shiatsu e Terapias Alternativas de Niterói. Quer conhecer mais sobre a acupuntura? Vem com a gente! Olá, estamos começando o nosso divã social desta noite de quarta-feira. Hoje com a doutora Fátima Alecrim, acupunturista, psicóloga e especialista em saúde mental. Tudo bem, Fátima? Tudo. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. É uma honra estar te recebendo aqui no nosso divã. Fátima, antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua trajetória profissional. Depois nós vamos entrar e começar a conversar um pouco mais sobre acupuntura. Sim, ok. Bem, minha trajetória profissional, né, Primeiro eu queria falar com você sobre o meu olhar sobre o Oriente, né? Porque a acupuntura, né, ela tá lá do outro lado do mundo, né? E o que me encantou? Eu, desde pequena, o meu primeiro livro, logo que eu fui alfabetizada, né, eu tinha 7, 8 anos por aí, o primeiro livrinho que eu li falava sobre a vida de Siddhartha Gautama, o Buda. E me encantou, né? Aquela leitura, a vida, a história da vida dele, né? Aquele menino que sai, né? Que não se conforma com aquela vida, encarcerado, né? Nos portões do palácio. Ele rompe com aquilo e vai para o mundo em busca da sua vida, do seu caminho, da sua iluminação. Obviamente, naquela época, né, muito pequena, não conseguia fazer essas articulações de hoje, mas algo me tocou. E eu acredito que tenha começado, né, esse despertamento desse olhar para o Oriente em mim, tenha começado a partir daí. Enfim, aí nós vamos dar um salto bem grande, né? Eu, num determinado ponto da minha vida, né? A minha primeira formação foi em administração. Eu trabalhei em banco, nada a ver, né? Comecei, né, trabalhando em banco, fiz administração e tal. E num determinado ponto, depois de um bom tempo trabalhando no banco, eu vi que não era aquilo, não era a minha vida, não estava ali, né? Tive a oportunidade de sair e tentar buscar novos caminhos, né? O que eu queria mesmo. E a relação com o Oriente sempre se mantinha por algum fio, né? Comecei a fazer um curso de Ikebana, que é arte floral, e foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato mesmo com a filosofia japonesa, através da Ikebana. E foi me despertando mais ainda, né, aquela paixão, né, pelas coisas do Oriente, até que uma amiga começou a se tratar com a acupuntura e comentou comigo, né, que ela estava vendo os resultados, estava gostando muito. Na época ela estava com um comprometimento bastante severo, né, de coluna, e começou a se tratar no ambulatório da clínica escola. Então ela virou para mim, né, e falou assim: desculpa, minha filha, ela tem
a idade da minha mãe, né? Então ela me chama de filha. Minha filha, você que gosta tanto, né, das coisas lá do Oriente, lá do outro lado do mundo, por que você não faz o curso de acupuntura? Eu acho que tem tanta coisa a ver com você. Eu falei, mas eu não tenho formação em saúde, não posso, né? Eu não posso fazer. Aí ela, olha, pode sim. Eu conversei com o dono do curso e ele disse que pode, basta ter o 2º grau. Aí ela, por que você não vai lá e conversa com ele? Aí tá, eu gostei da ideia. Fui na clínica, escola. Conversei com o dono, Paulo Benevides, né? Aí ele me explicou tudo direitinho, que realmente não tinha nenhum impedimento, bastava ter realmente o 2º grau. E não via nenhum, não tinha nenhum impedimento mesmo, né? Ah, quer saber, eu vou fazer. Gostei. Aí vi, né, pelos detalhes da escola, decoração, né, tudo aquelas coisas que remetem, né, o Oriente, que tem relação com a acupuntura. Caramba, me encantei, encheu o meu olhar, né? Comecei a fazer o curso. Aí começou o desespero, né? Eu quase desisti. Porque quando começou aquela coisa de yin e yang, e yang cheio, yang vazio, yin cheio, yin vazio, falso yang, falso yin, meu Deus do céu, não entendo nada disso. Imagina, eu, cartesianésima, vindo da administração, me deparar com uma realidade completamente diferente, né? Taoísmo, a noção do todo, o um dentro do todo, o todo dentro do um. É algo muito mais abstrato, subjetivo, né? Completamente. De uma quantificação, né, de outro nível, né, de uma mensuração diferente, né? Completamente, completamente. E eu comecei a me deparar com esse choque, né? Que dá um choque na gente. Aí fui eu conversar com o dono do curso de novo, com o Paulo. Estava já quase que decidido a abandonar. Não, isso é demais para mim. Está muito complicado, não está dando. Aí cheguei para ele, conversei, falei, né? Olha, Paulo, tô sentindo uma dificuldade, isso é muito difícil. Eu falava para ele, isso é muito difícil. Aí, olha, se você quiser desistir, eu não vou poder te impedir. Vai ser uma decisão sua, né? Mas eu quero que você pense numa coisa. A medicina chinesa, a acupuntura, ela foi desenvolvida pelos monges budistas. E eles eram praticamente semi-analfabetos. Talvez a sua dificuldade não seja com a teoria, mas a forma como você está olhando para a teoria. Aí eu juro que eu pensei, bem, pelo menos alfabetizada eu sou, né? Eu sei ler e escrever. E aquelas palavras dele suscitaram dentro de mim, eu acho que o desafio, né? Não, vou continuar. Comecei a me dedicar mesmo. Ali foi o momento que eu me decidi. Foi a minha escolha. Agora eu vou. Vou até o final. Comecei a me dedicar mesmo, né? Porque não é um trabalho fácil, né? Como eu falei, eu vinha de uma área completamente diferente, embora tivesse esse despertamento dentro de mim, mas a minha experiência até ali era totalmente
diferente, totalmente ocidentalizada, né? Cartesiana mesmo. E na medida que eu fui me dedicando e conhecendo mais e mais e mais, eu comecei a observar uma transformação minha. Aquele olhar que o Paulo havia falado para mim realmente estava se modificando. Essa né? formação foi de quanto tempo? Bem, até hoje, né? A gente não para, né? Mas É uma o formação curso, continuada, né? De prática, mas o curso em sim, o si. curso em si, eu peguei a época de 2 anos ainda, né? Que eu comecei em final da década de 90, né? Hoje Terminei, são 3 anos. hoje são 3 anos, né? E, enfim, eu aí fiz a formação toda e logo em seguida, né, a toda essa a superar essa crise inicial, nós começamos, eu já comecei com o ambulatório, a prática, né, quando a gente começa a aplicar a teoria, ver os resultados, né? Aí pronto, aí foi o apaixonar-se mesmo, né? E aí, quando você decidiu fazer a psicologia? Bem, a psicologia, a necessidade, né, ela nasceu no final do curso de medicina chinesa. Eu senti uma necessidade muito grande de um refinamento maior, de uma escuta, sabe? Porque é claro, né, a acupuntura, ela conversa, ela mantém um diálogo com vários outros saberes. Não só a psicologia. Mas para mim, Fátima, né? Para Fátima, existia a necessidade de uma escuta, né? Até por conta, teve marcadamente, né, um episódio de um atendimento específico na acupuntura, de uma situação, um caso bem complicado, né? E porque a acupuntura ela também consegue fazer isso, ela facilita a saída daqueles conteúdos, sabe? E foi num episódio desse que eu vi a necessidade, porque à medida que a situação aconteceu, eu não sabia o que fazer. Eu não me sentia instrumentalizada, né, o suficiente para dar conta, tentar pelo menos dar conta de uma situação tão complicada, né? Aí eu fui buscar a psicologia e onde eu me encontrei também, né? E hoje eu vejo que as duas caminham juntinho, lado a lado, porque o atendimento na clínica da acupuntura, invariavelmente você está ofertando a sua escuta, né, também. E não tem como a gente dissociar, né, o corpo do emocional. Esse é o princípio, inclusive, da própria medicina chinesa, né? Não tem como a gente fazer essa dissociação. Na verdade, a acupuntura, então, ela não tem a aplicação apenas, por exemplo, para eliminar dor de coluna, né? Que acho que o senso comum vê muito assim, né? Que a acupuntura é uma técnica para eliminar dor de coluna. Não. E é uma técnica que abrange, na realidade, várias outras patologias e traz benefício em várias áreas, né? Sim. Então a gente precisa saber, a gente precisa que você explique exatamente o que é a acupuntura. Bem, a acupuntura, Alan, pela própria palavra, né? A acupuntura, o prefixo acu, ou acus, quer dizer agulha. Puntura, punturar, inserir, né? Perfurar. Então, a inserção de agulha, né? Mas antes da gente entrar propriamente na acupuntura,
eu considero importante, né, a gente ressaltar o seguinte: a acupuntura, ela é uma técnica da medicina, da racionalidade médica complexa, chamada medicina tradicional chinesa, né? O que é racionalidade médica? Racionalidade médica foi um termo basicamente introduzido, né, na academia, nas pesquisas, pela queridíssima professora Madel Luz, né? E é o quê? É uma pesquisa que faz um confrontamento entre a racionalidade médica, biomédica, alopática, ocidental, com outras racionalidades médicas que são encontradas em várias culturas de diversos povos durante milênios, né? Como é o caso da medicina ayurvédica, que historicamente é a mãe das medicinas, né? Que começou lá na Índia, a medicina tradicional chinesa, a medicina africana, a medicina indígena, né? Então, assim, a gente tem, por esse mundão aí afora, várias formas de se tratar, de cuidar da saúde. Então, o termo racionalidade médica se aplica a essas racionalidades, né? Digamos assim. E são racionalidades porque cada uma delas, elas têm uma organização própria, elas têm um sistema de diagnóstico próprio, né? Tratamentos próprios. E, enfim, tem toda uma organização, né, singular, própria de cada uma, né? E a acupuntura está inserida como uma técnica da medicina tradicional chinesa, que a medicina tradicional chinesa não se reduz somente à acupuntura, né? A medicina tradicional chinesa, ela tem a parte da fitoterapia, da dietética, da moxa, bustão, que moxa a artemisia, uma planta, uma erva que ela é secada, ela é triturada e a partir da queima dessa artemisia a gente faz o tratamento, né? Seja em forma de bastão, seja em forma de lã, seja em aplicação direta ou indireta, enfim. Tem toda uma técnica também, que também compõe a medicina tradicional chinesa. Tem a sangria, tem a auriculoterapia, né, que é bastante conhecida. Hoje está bem conhecido, né, a auriculoterapia? Bem difundida. Tem as técnicas de exercício, né, como Tai Chi, né, também faz parte da medicina chinesa. As técnicas de meditação. Meditação, né, respiração. Então, assim, tudo isso compõe a prática da medicina tradicional chinesa. Mas e esse mito em relação à acupuntura de que ela seria uma técnica para tirar dores de coluna? Não é bem isso? Quer dizer, se aplica a várias outras... Não, inclusive, né, vamos falar de dispositivos de ordem mundial, né? A Organização Mundial da Saúde, no ano de 2004, se não me falha a memória, ela indica, né, o tratamento por acupuntura para 41 doenças, sendo o tratamento, a acupuntura, né, funcionando como tratamento principal ou como coadjuvante. Atualmente, ela indica para mais de 300 patologias, da mesma forma.
Então, assim, não só os quadros de dores, né? Mas problemas genitourinários, menopausa, né? Produz um efeito muito bom no controle da... E algumas patologias psíquicas também. Depressão, ansiedade. Sim, porque hoje, né, sabemos que quando um ponto de acupuntura ele é estimulado, existe a liberação de muitas endorfinas, né? É basicamente uma modulação que ocorre dentro do cérebro mesmo. Né? Isso falando de uma forma bem ocidentalizada. Né? Já foram feitos estudos, mapeamentos, né? E a acupuntura ela produz esse efeito de liberação de endorfinas e encefalinas. E a serotonina está envolvida nesse meio, da mesma forma que outras endorfinas aí, né? Mas você falou de várias racionalidades, né? Várias medicinas. Sim. Né? As mais antigas, as orientais, as ocidentais, a medicina moderna, né? Uma medicina bem mais científica, bem mais alopática, organicista. Mas quando a gente pensa em acupuntura, e analisando até a história mais recente do uso da acupuntura, não houve uma discussão muito branda sobre, né, a capacidade e a legalidade do exercício da acupuntura. De fato, houve uma briga para o exercício da acupuntura? Assim, eu não chamaria de briga, não. Mas eu chamaria de uma grande confusão, né? E que acabou essa grande confusão se desdobrando em algumas falácias que, né? Enfim, o que aconteceu? Os conselhos das profissões em saúde, né? Através de resoluções internas, tentaram manter regular, né, a prática da acupuntura. Se apropriar da prática da acupuntura. Regular, né? A tentativa de apropriação vem depois, né? Mas, a princípio, foi regular. Então, esse campo tenso, né, acabou indo discutir aonde? No judiciário, né? E o judiciário compreendeu que, fundamentado, obviamente, pela Constituição Federal, né, o judiciário ele compreendeu que, pela acupuntura não ser profissão regulamentada, ou seja, não existe uma lei que regule, né? Porque para regular você tem que ter uma lei, né? E a acupuntura não tem. Como ela não tem essa lei, uma resolução interna de conselho, ela não pode fazer isso. Porque para regular tem que ser criada a lei. E só cria a lei o legislativo. Então, quer dizer, ficou dentro do livre exercício profissional. Do livre exercício quem tem profissional. uma formação específica, mas sem que essa profissão seja uma profissão que exija uma graduação ou alguma formação a nível universitário, né? Exatamente. Porque, inclusive, essas decisões judiciais, né, elas colocam todos os acupunturistas numa mesma relação. Sim. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje nós temos acupunturistas de vários níveis de formação. Sim. Você entende que a indústria farmacêutica, né, com toda a sua voracidade de medicações, né, lançamento, venda, difusão de medicações,
E o próprio movimento do ato médico, que foi um movimento que tentou também, né, trouxe uma proposta de muito cerceamento a outras profissões e outras práticas. Você entende que essas duas frentes, esses dois movimentos, eles trazem algum prejuízo à prática mais universal, mais acessível da acupuntura? Olha, Alan, todo tipo, né, qualquer tipo de extremismo, de radicalismo, corporativismo, ele sempre gera prejuízos, né? Então, assim, a acupuntura, a nossa proposta, né, ela é de se integrar, ela não é de substituir. A gente não quer substituir nenhum tipo de tratamento, nada, nem... Caramba, não é para isso, porque pensar dessa forma, pensar em substituição, né, é a gente ir contra o fundamento principal da base da acupuntura, que é o quê? Os opostos complementares, né? Yin e Yang, eles estão sempre se complementando um ao outro e transmutando para poder produzir energia, o Ti vital, a energia vital, né? Então, assim, a nossa proposta jamais foi substituir nenhuma outra prática de cuidado, atenção e cuidado à saúde. Até porque né? hoje você tem avanços científicos, né? E médicos muito grandes, né? Exatamente. Tratamentos, né? Diagnósticos, imagem. Então isso tudo é muito valioso também Sim. para a saúde, né? Das pessoas. Sim. Né? Então não existe uma razão, né, para essa concorrência, digamos assim, né? Seria completamente insano, né? A gente está aqui para complementar, a gente está aqui para completar, para colaborar, para que o nosso atendido tenha os melhores resultados, né? Como é o caso hoje, mais do que comprovado, mais do que sabido, né? A prática da acupuntura concomitante junto com o tratamento quimioterápico, ela reduz os efeitos colaterais da quimioterapia, assim, absurdamente, né? E não só com relação à quimioterapia, vários outros tratamentos de base alopática, né? A acupuntura, ela complementa, redirecionando e trazendo, restabelecendo o bem-estar. Equilíbrio, bem-estar. O equilíbrio e o com isso a bem-estar. redução de efeitos colaterais. Exatamente. Então, assim, nós sabemos que o tratamento pela alopatia, via de regra, ele produz maus efeitos também, né? E como a base da acupuntura, o que é? É a regulação da energia vital, ela elimina toda essa parte desagradável que a alopatia, ela produz, né? Mas me parece que as pessoas ainda sabem muito pouco isso, né? Esse acesso à informação. Exatamente. É o que eu falei, as pessoas ainda veem muito a acupuntura como uma técnica para eliminar dor de coluna, Isso, né? atrelado ao tratamento da dor. E na prática, assim, na prática da acupuntura, né? Vamos às agulhinhas, né? Sim. As agulhinhas ali. O que você tem visto, o que você tem recebido, assim, de resultado, de retorno, esse longo tempo que você tem trabalhado com acupuntura? Olha, Alan, retornos gratificantes, sabe? Em vários tipos de tratamento, né? Infertilidade. Eu tenho os meus netinhos da acupuntura, né? E trabalhos conjuntos com a parte da alopatia, né? A acupuntura entrando como um suporte ou como coadjuvante,
ou como tratamento principal, né? Na infertilidade, tratamento da infertilidade. Nas dores, então, nem se fala, né? Teve até um episódio muito interessante, interessante entre aspas, há poucos dias. Uma noiva, 3 dias antes do casamento, não conseguia andar com uma lombalgia. Não conseguia andar. Tomou remédio, ficou desesperada, a dor não passava, não conseguia andar, me procurou. Chegou lá na clínica carregada. Meu Deus do céu, a bichinha vai casar daqui a 3 dias. Imagina, alguma coisa eu vou ter que fazer, né? E a gente começa também a se impor, né? Aí, ela não conseguia deitar na maca. O primeiro atendimento foi sentada. Aí usei uma técnica japonesa também de reprogramação neuromuscular, né? Deu uma aliviada na dor, aí ela conseguiu subir, deitar na maca, aí fiz o tratamento, a dor reduziu muita coisa, bem, vai casar, vai entrar na igreja andando, né? Mas por precaução, coloquei umas pastilhas, que a gente também tem esse recurso hoje, que são, essas pastilhas, elas são embebidas com silício, impregnadas com silício. E elas funcionam como, mais ou menos como o agulhamento. A gente utiliza nos pontos determinados, né? E deixa ali, elas ficam coladinhas, permanentes, e dão suporte, né? Eu pensei, meu Deus, não tem como, a gente não pode correr o risco, a menina vai casar, né? No final deu tudo certo, graças a Deus, a dor acabou, ela passou, foi casar com as pastilhas, né? Casou com o marido, obviamente, mas foi ao casamento com as pastilhinhas coladinhas e não teve mais dor, né? E, enfim, quadros dermatológicos, né? São comuns. Se você pudesse também falar assim, quais as doenças, cita pra gente algumas doenças mais indicadas assim para o uso da acupuntura. Dentre essas 300, assim, as que são mais comuns e que você indicaria mais imediatamente o uso da acupuntura. Olha, Alan, até com relação, né, aos programas da rede, né, de atenção básica, a acupuntura ela funciona muito bem no controle da pressão arterial, né, diabetes, ansiedade, síndrome do pânico, né, depressão. E hoje, na medicina chinesa, tem alguns estudiosos, né, desenvolvendo uma pesquisa muito grande sobre a depressão, o tratamento de depressão em acupuntura, e foram classificados 5 tipos de depressão, com 5 propostas de tratamento por acupuntura diferentes, né? Esse estudo ele começou na Espanha, foi desenvolvido lá, e eu tenho observado resultados bastante interessantes. Quer dizer, a sabe? acupuntura é uma maravilha, né? E as pessoas precisam conhecer até mais a prática. Sim. Mas eu soube, escutei algumas conversações e alguns movimentos, até nas próprias redes sociais, nas últimas semanas, sobre essa questão da regulamentação da acupuntura. E aí parece que há hoje uma tentativa a nível de legislação federal para que a profissão da acupuntura seja regulamentada. Quais são agora os próximos passos? Bem, Alan, nós temos um projeto de lei, né, que vem de acordo com aquela compreensão do judiciário, a tentativa de criar uma lei federal específica.
Então, ela está se dando pelo nosso projeto de lei, o 1549, que tramita na Câmara dos Deputados há mais de 15 anos, né? Então, ela passou, o projeto passou pelas comissões que teria que passar. Ele foi aprovado nas duas comissões anteriores, né? Seguiu para Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a famosa CCJC, né? Então, chegou na CCJC há 5 anos atrás. Foi nomeado o primeiro relator para fazer a análise do projeto, para ver se ele tem constitucionalidade, juridicidade, boa prática. A primeira relatora considerou que estava tudo ok, é constitucional, tem juridicidade, boa prática. Porém, terminou o mandato legislativo dela, então o parecer ele não seguiu adiante, não prosperou. Foi nomeado um outro relator. Mesma coisa, reconheceu a constitucionalidade, juridicidade, boa prática, deu o parecer favorável, só que antes dele sair da comissão, ele recolheu o parecer. Foi nomeado o terceiro relator, que em abril do ano passado, ele liberou o parecer considerando a injuridicidade, a inconstitucionalidade e a má prática do projeto. Nossa, que revés, né? Uhum. Para se discutir o tema, o deputado pediu uma audiência pública, onde foi discutido, e fez parte dessa audiência pública todos os representantes dos conselhos de saúde, mais entidades representativas da acupuntura. O parecer do relator não tinha uma fundamentação que pudesse prosperar, e o deputado pediu que outros deputados dessem o parecer em separado, né? Dessem o voto em separado, né? O parecer, o voto. E nós começamos, o coletivo, né, começou a engajar nessa luta de pedir, solicitar aos deputados que dessem, né, os seus votos apoiando a regulamentação. E hoje como é que está isso? Bem, nós temos uma promessa do presidente da CCJ, que na primeira semana de agosto vai colocar o nosso projeto para votação, né? Na CCJ. Na CCJ, porque aí ele termina na CCJ e segue para o Senado. Aí a gente tem uma outra batalha lá no Senado. É porque a gente vê que, na realidade, no legislativo as coisas correm ou muito rapidamente ou muito lentamente, dependendo dos interesses e da pressão política, né? Exatamente. Claro que a pressão social também é importante e tem um peso, né? Mas a pressão política, ela acaba tendo, né, uma ingerência muito maior na celeridade das tramitações. Mas a gente vai torcer para que tudo dê certo e as coisas avancem. Nós estamos chegando já ao finalzinho da nossa entrevista. E aí eu queria que você abordasse 2 questões para a gente encerrar. Primeiro, nós falamos da parte boa da acupuntura, todas as suas boas aplicações. Mas tem alguma dificuldade, alguma coisa que seja difícil na prática da acupuntura ou na defesa, né, da prática da acupuntura? Isso é um ponto. E o segundo ponto, eu queria que você falasse para a população em geral, né, os pacientes, né, as pessoas que conhecem ou gostariam de conhecer a prática da acupuntura, deixasse um recado aí final para eles. Então, dificuldade. Por conta da não regulamentação,
né? Talvez essa seja a maior dificuldade que a gente encontre em frente hoje, né? Nós sofremos uma certa exclusão, né? Porque, por exemplo, abre um concurso público, o concurso público ele não é aberto para o acupunturista. Ele é aberto para o profissional da saúde acupunturista, quando abre concurso público, né, atualmente. Apesar do SUS até reconhecer a acupuntura, né, como uma prática integrativa, sim, mas não com vagas para acupunturistas. Exatamente. Né? As portas que se abrem, né, em última análise, elas não são para acupuntura. A acupuntura, ela está como um anexo a alguma outra área. E como nós, né, falamos lá atrás, a acupuntura ela faz parte de uma racionalidade médica. Ela tem uma organização própria, né? Então não tem razão dela estar anexada a alguma outra profissão. Porque a mesma formação que eu tenho, a mesma base de conteúdo, programa, tudo que eu vou ter num curso enquanto profissional da saúde, é a mesma que uma outra pessoa que não tem a formação na área da saúde, que vá fazer um curso livre, ela vai ter. É a mesma coisa, não tem diferença. Entendeu? Então essa talvez seja realmente a maior dificuldade, né? Isso. Eu acredito que com a regulamentação isso possa Sim. mudar bastante, né? Sim. E para os nossos pacientes, esses que vão utilizar a acupuntura, o que você diria sobre a acupuntura para a gente encerrar? Façam acupuntura. Procurem, conheçam. Conheçam. Né? A acupuntura ela também funciona de forma preventiva, né? Ela atua no sistema imunológico. Agora, então, segredo para os nossos telespectadores: dói a agulhada? É uma formiguinha. Agora eu vou responder. Tem aquela história da formiguinha. Vou responder como psicóloga, né? A percepção da dor é individual, porque é subjetiva. Não, tem pontos que incomodam. Incomodam, sim. Mas nada mais além que uma mordidinha de mosquito. Uma formiguinha, aquela ferroadinha da formiguinha, né? E também, assim, na hora, obviamente, né? Tem, principalmente as extremidades, por serem, né? Terem uma quantidade maior de terminais nervosos, são as áreas mais sensíveis, né? Mas a gente coloca a agulha, dá aquele choquinho e passa. O importante é que é uma agulhada do bem e faz muito bem à saúde. Fátima, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Foi realmente uma aula, né? E muito importante para os nossos telespectadores conhecerem um pouco mais sobre a acupuntura. Essa visão da acupuntura, ela nos traz, né, nos remete, na realidade, a uma visão holística do ser humano, nas suas dimensões biopsicossocial. Né? O ser humano ele é um ser complexo, integrado, né? Onde a mente, a sua cultura, a sua história, o seu contexto social, a sua parte orgânica, ela faz a diferença numa integralidade. Nós somos seres integrais, né? Com várias dimensões aí articuladas entre si para formar essa complexidade chamada ser humano. E a acupuntura, ela traz exatamente essa mensagem nos tratamentos e na sua prática. Então, conheça a acupuntura e um grande abraço a todos vocês, telespectadores. Aguardo vocês na quarta que vem conosco aqui no nosso Divã Social.